Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica, só fazendo uma revisão do que nós já vimos. Então a gente já viu essa parte de ponto e concluímos a parte de reta e estamos agora vamos iniciar agora posição relativa entre retas no plano. Então, nesse tópico 3, nós temos 3 subtópicos, tá? Então, na aula de hoje, nós veremos o tópico 1 e 2, certo? Condição de paralelismo de duas retas e condição de perpendicularismo entre duas retas, tá? Então, para a gente iniciar, certo? A posição relativa entre duas retas no plano, a gente vai analisar aqui esse comparativo, certo? Então, duas retas coplanares, elas podem ser classificadas em coincidentes e paralelas distintas ou concorrentes, sendo as retas perpendiculares um caso particular de retas concorrentes. Observe, por exemplo, que as retas R e S e suas respectivas equações estão aqui, certo? Para cada caso. Então, vamos analisar aqui essa primeira situação das retas paralelas, que elas podem ser coincidentes ou distintas. Então, nós temos aqui a reta R, cuja equação é 3x mais y menos 3 igual a 0. E a reta S, cuja função é 6x mais 2y menos 6 igual a 0. Observe que quando a gente faz o gráfico, a gente percebe que a reta R, ela é idêntica à reta S. E até aqui, a gente olhando, a gente vê, ó, certo? Se a gente divide essa reta S por 2, a gente obtém a reta R, ou seja, uma é igual à outra. Ou seja, aqui nós temos a reta R e a reta S passa pelo mesmo lugar, ou seja, todos os pontos que pertencem à reta R pertencem à reta S, ou seja, elas são idênticas, elas são coincidentes. E as retas paralelas, né, elas podem ser coincidentes e elas podem ser distintas, diferentes, né? Então, nós temos aqui a reta R, cuja função é x mais y menos 2 igual a 0. Pronto, tá aqui a reta R, que ela intercepta o eixo x aqui no ponto 2 e o eixo y no 2 também. Temos aqui em vermelho a reta S. Então, aqui nós temos x mais y menos 4 igual a 0. Então, a gente percebe que elas são paralelas, mas elas não são coincidentes, elas são distintas. Cada um tem o seu lugar no plano cartesiano. Pronto. Encerrado esse caso das retas paralelas, vamos analisar agora o das retas concorrentes. As retas concorrentes, elas podem ser não perpendiculares e perpendiculares. Nós temos esse caso aqui das retas R e S. A reta R, cuja equação é 2x mais y menos 6 igual a 0. Tá aqui, certo? Já a reta S tem a equação menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Então, tá aqui. A gente percebe que elas têm esse ponto em comum, que tanto pertence à reta R como pertence à reta S. Ou seja, isso caracteriza elas serem concorrentes, porque elas têm um ponto em comum. E para ser perpendicular também, ó, elas têm que ter um ponto em comum, porque perpendicular é um caso de concorrente, pronto. Isso aqui caracteriza essas duas retas serem concorrentes. Mas por que é que aqui é não perpendicular e aqui é perpendicular? Porque o ângulo formado aqui entre R e S é diferente de 90 graus. Já aqui, a gente vê que o ângulo formado entre as retas R e S é um ângulo de 90 graus, o que caracteriza elas, além de serem concorrentes, elas serem perpendiculares. Nesse caso, aqui, a reta R tem a equação x mais y menos 5 igual a 0. E a reta S menos x mais y igual a 0. Então, veremos adiante
que condições permitem determinar a posição relativa entre duas retas no plano cartesiano, conhecendo apenas as suas equações ou seus coeficientes angulares e ou lineares. Vamos ver agora. Então, vamos ver agora a primeira posição relativa entre duas retas no plano, que é o caso da condição de paralelismo de duas retas. Então, nós temos aqui duas retas R e S são paralelas quando tem a mesma direção. Então, aqui a gente tem uma situação de retas paralelas distintas e aqui de retas paralelas coincidentes. Vamos verificar as condições para que as retas R e S de coeficientes angulares MR e MS e coeficientes lineares NR e NS sejam paralelas. Lembrando que retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. Então, nós temos, nesse caso aqui, para que essas retas R e S elas sejam paralelas distintas, elas devem satisfazer a seguinte condição. Que condição? Que o coeficiente angular delas seja igual e o coeficiente linear seja diferente. Veja que se o coeficiente linear fosse igual, então ela deixava de ser distinta e passa a ser coincidente. A condição para que ela seja paralela e coincidente é que o coeficiente angular dela seja igual e o coeficiente linear também. Observe que o coeficiente angular ser igual é você ver que elas têm a mesma direção e o mesmo ângulo aqui. O ângulo aqui da reta R com a horizontal, α1, é a mesma medida desse ângulo que a reta S faz com o eixo X, α2. Isso promove coeficiente angular igual. E coeficiente linear, a gente já aprendeu que é o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. Aí, aqui nesse caso, você já vê que elas são coincidentes. Por aqui passa a reta R e passa também a reta S. Então, o coeficiente linear igual e o coeficiente angular também. O mesmo ângulo que R faz com o eixo X, que é α1, S também faz com o eixo X, que é o α2. Então, essa é a condição. Vamos ver agora a próxima condição, certo? Então, a próxima condição é a condição de perpendicularismo de duas retas. Então, inicialmente, vamos verificar que condições devem ocorrer para que as retas R e S não verticais de inclinações αR e αS e de coeficientes angulares MR e MS sejam concorrentes. Então, nós temos aqui no gráfico que a medida da inclinação aqui, dessa abertura, né, do ângulo que a reta R faz, é diferente desse ângulo que a reta S faz. Então, αR é diferente de αS, ou seja, a tangente de αR vai ser também diferente da tangente de αS. E, consequentemente, se são diferentes, o coeficiente angular de R, que a tangente de αR é nada mais, nada menos do que o coeficiente angular da reta R. E a tangente de αS é o coeficiente angular da reta S. Então, para que duas retas não verticais elas sejam concorrentes, elas devem ter coeficientes angulares diferentes. Agora, vamos considerar as retas R e S não verticais concorrentes perpendiculares conforme a figura aqui. Então, a gente percebe que a reta R, a relação dela aqui, com a outra reta S, elas têm esse ponto em comum.
o que caracteriza elas serem concorrentes. Porém, o ângulo formado aqui entre elas é reto, ou seja, dizendo assim, confirmando que elas são concorrentes e perpendiculares. Assim, αS vai ser igual a αR mais 90 graus. Ou seja, a relação aí de alfa com a tangente é semelhante. A tangente de αS vai ser igual a tangente de αR mais 90 graus. E essa equação eu vou deixar guardadinha e eu vou chamar de equação 1. Eu vou iniciar aqui uma demonstração para a gente ter a condição de perpendicularismo entre duas retas, certo? Aí então, eu sei que a relação da tangente, ela é a tangente de qualquer ângulo, ela é a razão entre o seno desse ângulo e o cosseno. Então, eu tenho ali que a tangente de αR mais 90, que é essa daqui, ó. Então, a tangente de αR mais 90 graus vai ser igual ao seno sobre o cosseno desse arco aqui. O seno sobre o cosseno desse arco. αR mais 90 sobre o cosseno de αR mais 90. Só que eu também sei de outra relação, certo? Eu sei que o seno de A mais B é igual ao seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Que inclusive tem até uma relação com aquele poema, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. É a relação do seno de A mais B. E sabemos também que o cosseno de A mais B, isso são relações trigonométricas que a gente aprende na aula de trigonometria, certo? É igual ao cosseno A cosseno B, cosseno A cosseno B, mais seno A, mais não, perdão, menos seno A seno B. Seno A, seno B. Muito bem. Então, de acordo com essa relação, eu vou arrumar aqui. Vou dar uma pausa para apagar o quadro e colocar aqui em cima. Licença. Então, eu vou aqui aplicar a regra que a gente já sabe, certo? Então, considerando aqui o nosso A, né, como αR e B como 90 graus, fica simples a gente substituir aqui, né? Então, seno A mais B é seno A cosseno B. Aí, então, eu vou colocar aqui, ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A mais seno B cosseno A, alfa R, certo? Aí agora vamos para o denominador, que é a relação do cosseno. Eu estou considerando que A é alfa R e B é 90 graus. Então, cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B. Então, vou arrumar aqui. Cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Seno
a seno B. Só que nós sabemos que o cosseno de 90, vou anotar aqui para ninguém esquecer, que o cosseno de 90 é igual a 0. E o seno de 90 é igual a 1. Então, eu vou aqui substituir, ó. Onde tem um cosseno de 90, eu já posso aqui dizer que é 0. Outro cosseno de 90 aqui, ó, 0. E tenho que o seno de 90, aqui, ó, seno de 90 é 1. E aqui eu tenho outro seno de 90 que é 1. Aqui eu já vou anular todo mundo, ó. Aqui eu tenho seno de alfa vezes 0 vai dar 0. Aí eu tenho 1 vezes o cosseno de alfa R. Então eu vou organizar aqui, certo? Eu tenho que a tangente de alfa R mais 90 graus vai ser aqui 1 vezes cosseno de alfa R, cosseno de alfa R. Aí aqui eu tenho cosseno de alfa vezes 0 é 0, menos, aí eu tenho seno de alfa R vezes 1, seno de alfa R. Aí eu quero, porque eu conheço, a gente fez agorinha, não foi? A relação da tangente de qualquer ângulo, ela é uma razão conhecida nossa, né? É a razão do seno pelo cosseno, tá? Eu vou separar aqui, que isso aqui é só lembrete, revisão, né? Todo mundo já sabe disso. Aí, eu tô vendo que essa razão aqui tá ao contrário. Aqui tá cosseno sobre seno. E eu conheço a razão seno sobre cosseno. Então, uma estratégia matemática aqui é eu dizer que isso aqui é igual a 1 sobre o inverso desse, certo? Então, ó, eu vou colocar esse menos aqui fora e eu vou dizer que isso aqui é 1 sobre o inverso desse, que é o seno de alfa R sobre o cosseno de alfa R. Ó, vou fazer como se não tivesse essa parte. Ó, se a gente estivesse olhando a partir daqui, o que é uma divisão de duas frações? É a gente repetir a primeira é 1, né? Ou 1 sobre 1, se você preferir. E multiplica pelo inverso da segunda. Se está seno sobre o cosseno, o inverso vai ser o quê? Cosseno sobre seno. Aí então virou o quê? Menos por mais menos, 1 vezes o cosseno de alfa R, cosseno de alfa R. 1 vezes o seno de alfa R, seno de alfa R. Vamos ver se ficou igual? Olha aqui a mesma coisa, cosseno de alfa R dividido pelo seno, menos seno de alfa R. Então isso aqui que a gente fez foi uma estratégia matemática, porque a gente já está cheio de má intenção. A gente quer trocar essa razão aqui pela tangente, certo? Então, eu percebi que essa tangente de alfa R mais 90 graus, ela é menos 1 sobre, ó, a razão seno sobre cosseno, aí é igual a tangente. É igual a tangente de alfa R. Pronto. Aí eu vou chamar essa equação aqui de 2. E eu vou fazer uma substituição, certo? Eu vou substituir a equação 2 em 1, tá? Então, na hora que eu vou fazer essa substituição, eu já percebo aqui, ó, que eu conheço isso aqui, ó. Quem é a tangente de alfa R mais 90, ó, que foi quando eu apaguei o quadro e eu deixei guardadinho anotado aqui, ó. Quem é essa tangente? É isso aqui, ó. É a tangente de alfa S, né? Que eu vou dizer que isso aqui, ó, é igual a quem? A menos 1 sobre a tangente de alfa R. Substituir. Só que nós sabemos também que o coeficiente angular M, a gente sabe que M
é igual a tangente de alfa. Ora, se for alfa, tangente de alfa, S, então eu tenho um coeficiente angular de S. Se for o coeficiente angular de R, é a tangente de alfa R. Então, eu vou substituir tangente de alfa S, coeficiente angular de S, que é igual a menos 1 sobre tangente de alfa R é MR. Aí, agora eu vou organizar, certo? Eu vou colocar esse menos aqui, ó, no numerador. E eu vou fazer essa relação aqui, ó. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, eu vou botar ele para cá multiplicando. MR vezes MS é igual a menos 1. Portanto, as retas R e S não verticais, elas são perpendiculares quando o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Vamos fazer alguns exemplos para melhor entendimento da matéria. Primeiro exemplo, certo? Determinar a posição da reta R de equação x mais 2y menos 6x igual a 0 em relação à reta S de equação 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Então, a gente vai anotar aqui, ó, a reta R tem essa equação, x mais 2y menos 6 igual a 0. E a reta S tem a equação 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Então, o primeiro passo é a gente determinar os coeficientes angular e linear de R e de S usando as equações na forma reduzida. Ou seja, para a reta R, para a gente encontrar a equação na forma reduzida, é a gente isolar o y. Então, eu tenho aqui, ó, 2y, que vai ser igual mais x vem para cá menos x, menos 6 vem para cá mais 6. Aí, esse 2 que está multiplicando, ele sai daqui, ó, e vem dividindo esse pessoal todinho. Aí, a gente vai organizar, a gente vai separar. Y vai ser igual. Aí, aqui, ó, menos x tem um 1 aqui, tá? Então, vai ficar menos 1 meio de x mais 6 dividido por 2, né? Ó, que é uma fração, 6 meios é o mesmo que 3. Dessa forma, eu já estou identificando quem é o meu coeficiente angular, M, e o meu coeficiente angular, N. Eu já tenho aqui, ó, eu estou fazendo tudo aqui para a reta R. Então, eu tenho que M de R é menos 1 meio. E N de R, né, da reta R, é igual a 3. Da mesma forma, eu vou fazer para a reta S. Eu vou isolar o eixo Y para eu encontrar a equação na forma reduzida. 6y, que já está desse lado, aí aqui eu tenho mais 3 vem para cá, menos 3. Aí aqui tenho menos 5 vem para cá, mais 5. Aí esse 6 que está multiplicando com y, ele passa para cá dividindo esse pessoal todo. Aí vem para cá, ó, dividido por 6. Aí agora eu vou separar, porque quando eu escrevo isso aqui dessa forma, é o mesmo que eu escrever 6 sobre 5, aqui, ó, e aqui todo mundo dividir só o menos 3x sobre 6. É outra forma de eu passar esse 6 dividindo. Aqui eu percebo que eles são múltiplos, ou seja, eu posso simplificar dividindo por 3. E aqui eu vou ter que y é igual a menos 1, porque 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3, 2. E aqui não tem condições, já está na forma irredutível. Dessa forma, eu já identifico aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. Aqui é para a reta S, então M de S é menos 1 meio. E N, S, é igual a 5 sextos.
Aí eu percebo que o coeficiente angular de R é o mesmo de S, certo? O coeficiente linear, ele é diferente, ó. O de uma deu 3 e o da outra deu 5/6. Então, como eu percebo que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra e o linear de uma é diferente do linear da outra, então, vou colocar aqui, ó. Então, as retas R e S, elas são paralelas distintas. Paralelas distintas. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver que eu mostrei bem direitinho que quando o coeficiente angular delas são iguais e o linear é diferente, isso caracteriza retas paralelas e distintas. Vamos agora ao segundo exemplo, que diz assim: verificar se as retas R e S de equações 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e 3x menos 2y mais 1 igual a 0 são perpendiculares. Nós vimos que a condição para retas serem perpendiculares é o coeficiente angular, o produto das duas ser igual a menos 1. Ou seja, quando terminar, a gente vai testar para ver se MR vezes MS dá igual a menos 1. Essa é a condição de perpendicularismo de duas retas. Então, primeiro passo é a gente identificar qual é o coeficiente angular de uma e da outra. Então, vamos fazer para a reta R. Reta R, 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Vamos isolar o y. 3y igual, mais 2 vem para cá, menos 2. Menos 6 vem para cá, mais 6. Esse 3 que está aqui, ó, multiplicando com o y, ele vai passar dividindo, ó, certo? Aí, então, nós ficamos com y igual a menos 2 terços de x, e aqui 6 dividido por 3, 2. Então, eu já percebi que o coeficiente angular de R é menos 2 terços e o coeficiente linear é 2. Vamos agora fazer o mesmo para a reta S. A reta S, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Vamos isolar, certo? O y. Como ele está negativo, eu vou jogar ele para o outro lado. Eu vou ficar desse lado com 3x mais 1. E aqui está menos 2, eu passo para cá, mais 2y. Aí, então, se esse é igual a este é igual a esse aqui. Né? Por exemplo, se 2 é igual a x, x, pelo amor de Deus, é igual a 2, né? Aí, então, esse 2 aqui tá multiplicando, ele vai passar dividindo todo esse pessoal. Vai dividir aqui o 3 e vai dividir o 1. Então, eu já encontrei, ó, o coeficiente angular da reta S e o linear da reta S. Então, agora eu vou testar a condição de retas serem perpendiculares é o produto do coeficiente angular da menos 1. Ó, a condição é essa, que MR vezes MS dê igual a menos 1. Aí eu vou testar. Qual o coeficiente angular de R? Menos 2 terços. E o de S? 3 meios. Vamos ver se isso aqui vai dar menos 1, certo? Menos por mais, menos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Vamos ver se dá menos 1.
6 dividido por 6 dá 1. Ou seja, ó, essa sentença aqui, ó, menos 1 é igual a menos 1. Essa sentença, ela é verdadeira. Portanto, a reta R, ela é perpendicular à reta S. Então, aí já está verificado. Terceiro exemplo. Escrever a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto P de coordenadas menos 2 e 1 e é perpendicular à reta R de equação 2x mais y menos 2. Então, eu vou logo encontrar a equação reduzida da reta S. Eu tenho aqui que a reta S, 2x mais y menos 2 igual a 0. Vou isolar o y. Tá? Mais 2 vem pra cá, menos 2. Menos 2 vem pra cá, mais 2. Aí, eu vou passar aqui, eu vou identificar já quem é o coeficiente angular, ó. Aqui eu tenho o M e o N. Já identifiquei, certo? Coeficiente angular de S é menos 2. E o linear é 2. Aí eu sei a condição de perpendicularismo. Eu sei que MR vezes MS tem que ser menos 1. Eu não tenho o da reta R, mas o da reta S eu acabei de identificar e vi que é menos 2. Vou colocar um parêntese aqui, certo? Aí, então, como esse menos 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Mas aqui eu já vou multiplicar aqui por menos 1, certo? Aqui, ó. Vou multiplicar por menos 1 para esse sinal de menos ir embora. Vai ficar 2 mais 2mr é igual a mais 1. Aí o 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, eu já encontrei que o coeficiente angular da reta R é 1/2. Então, eu já tenho, ó, o de S e o de R. Aí, eu tenho essa coordenada que foi dada aqui, ó, desse ponto P. Aí, uma equação da reta, se é uma reta, é uma função de primeiro grau, né? Onde y é igual a mx mais n. Onde aqui é a coordenada y do ponto e aqui o x do ponto. Eu estou analisando para a reta R que eu não conheço, porque eu quero saber qual é a equação reduzida da reta R. Então, eu vou colocar aqui, ó, reta R. Então, eu vou usar aqui o coeficiente angular de R e o linear de R. Essa coordenada y do ponto é 1. O coeficiente angular acabamos de calcular, é 1/2. A coordenada x do ponto é menos 2. Vou colocar entre parênteses. E o coeficiente angular de R é o que nós queremos, porque a gente tem uma equação para a reta S. A gente quer saber, ó, essa reduzida de S. A gente quer saber qual é a reduzida de R. Para isso, a gente precisa saber qual é o N de R. Essa conta aqui é exatamente para encontrá-lo, certo? O Brasil todo quer saber. Aí, então, aqui vai ficar, ó, 1 igual. Aí, eu tenho 1 vezes menos 2, dividido por 2, né? Que aqui subtende que tem um 1, né? Pelo amor de Deus. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí, agora, mais N de R. Aí, então, aqui vai ficar, ó, menos 2 dividido por 2, 1. Mais NR. Aí, aqui eu tenho mais 1, que já está desse lado. E aqui eu tenho menos 1, que passa para cá, mais 1. Eita, olha que bom. Encontrei o coeficiente linear. 1 mais 1, 2.
encontrando o coeficiente linear de R, fica fácil de eu escrever a equação reduzida de R. A equação reduzida é y igual a mx mais n, né? Assim, se é da reta R, coeficiente angular e linear de R. Então, mr, que a gente encontrou, 1/2 de x mais nr, 2. Essa aqui é a equação reduzida que o enunciado pede aí, da reta R. Y igual a 1/2 de x mais 2. Terceiro exemplo, quarto exemplo, aliás. Diz assim, calcular o valor de K para que as retas R e S não verticais, respectivamente de equações K mais 1x mais y mais 1 igual a 0 e menos K ao quadrado menos 2x mais 2y menos 3 igual a 0 sejam paralelas. Faltou eu colocar aqui, para que sejam paralelas. Então, primeira coisa é a gente obter a equação reduzida das retas R e S e seus respectivos coeficientes angulares. Então, eu vou aqui colocar a situação da reta R. A reta R é com essa equação, certo? Eu tenho K mais 1x mais y mais 1 igual a 0. E a reta S tem equação menos K ao quadrado menos 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, vamos obter a equação reduzida. Para obter a equação reduzida, a gente já aprendeu que é isolar o y. Então, eu tenho aqui, ó, y. Aí, eu vou jogar para o outro lado, ó, esse x aqui, certo? Menos K mais 1x. E aqui eu tenho mais 1, passa para cá, menos 1, certo? Aí, então, eu já posso identificar aqui, ó, M e N. Y é igual a MX mais N. MR, aqui, menos K mais 1. E o N de R, menos 1. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito para a reta S. Isolar o Y, 2Y. Aí, aqui, ó, tá menos, passa para o outro lado, mais. K ao quadrado, menos 2x. E aqui tá menos, passa para o outro lado, mais. Não tô com o y isolado ainda, certo? Eu tenho que tirar esse 2 daqui. Aí, então, o 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar K ao quadrado menos 2 sobre 2x mais 3 sobre 2. A gente não pode esquecer que esse 2, ele passa dividindo aqui todo mundo. Ou seja, y é igual a mx mais n. Como aqui é para a reta S, m de S e n de S. Aí, aqui diz assim, para que sejam paralelas. A condição de paralelismo é a gente ter, para elas serem, ó, paralelas, vou colocar aqui para vocês lembrarem, MR igual a MS. Aí eu tenho coeficiente angular de R é este, ó, menos K mais 1, certo? Menos K mais 1. A professora faltou o X, faltou nada, porque a equação ela é formada por Y igual a MX mais N, tá? Então, o X é da equação, o M é este. Aí, agora, o MS é igual a K ao quadrado menos 2 dividido por 2, certo? Aí, então, aqui eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos, né?
Subtende que aqui, ó, tem um 1. 1 vezes esse é esse, né, ó. É k ao quadrado menos 2. Aí agora eu vou fazer, ó, 2 vezes este, certo? Eu já vou logo arrumar esse sinal, ó, menos por mais aqui de dentro, mais, ó, tô fazendo a distributiva com o sinal, tá? Menos por mais, menos. Menos por mais, menos, né? E o 2 que tá multiplicando esse pessoal todo, né? Ó, 2 vezes esse, 1 vezes esse, né? Ó, vou até colocar aqui para ninguém esquecer. Produto dos meios pelos extremos. 1 vezes esse, tá aqui. E 2 vezes este, ó, tá aqui. 1 vezes esse é esse mesmo, né? Ó, k ao quadrado menos 2. Aí agora, 2 vezes esse, mais por menos, menos 2 vezes k, 2k. Aí agora, pra cá, mais por menos, menos 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou aqui organizar, eu já tô vendo menos 2 igual a menos 2, dá 0, né? Porque na hora, ó, eu tenho menos 2 aqui. Na hora que eu botar isso pra dentro, menos vem pra cá mais. Menos 2 mais 2, 0. Aí a gente já adianta que a gente é esperto, já cancelou aqui, porque tem um sinal de igualdade aqui. Aí então eu vou organizar aqui, ó. Ó, isso aqui quer dizer o quê? Vou botar mais pra cá. Eu tenho agora que k ao quadrado é igual a menos 2k. Aí eu vou colocar todo mundo no primeiro membro. K ao quadrado, aí aqui tá menos, passa pra cá mais. Então, ficou k ao quadrado mais 2k é igual a 0. Como eu tenho k e k aqui, letra linda, hein? Aí, então, ó, vou colocar o k em evidência. Aí, então, vai ficar k ao quadrado dividido por k, k. 2k dividido por k, 2. Pra que isso? Porque quando a gente coloca uma equação assim de segundo grau, que está faltando o termo C, quando a gente coloca em evidência, a gente trabalha menos, porque a partir daqui a gente vai dizer que esse é igual a 0 e que este também é igual a 0, né? Ó, que K mais 2 é igual a 0. Ou seja, K, passando 2 para lá, K é igual a menos 2. Ou seja, qual o valor de K para que essas retas R e S não verticais sejam paralelas? Então, K, ele pode ser igual a 0 ou pode ser igual a menos 2 para que essas retas, elas sejam paralelas. Então, elas só vão ser paralelas, R e S só vão ser paralelas quando K for igual a 0 e quando K for igual a menos 2. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Um grande abraço e bons estudos.